boa noite! Eu sou a Ana Júlia Ribeiro, estamos aqui diretamente do B-Hub FAP para esse evento maravilhoso que se chama Dando as Caras. Na noite de hoje nós vamos conhecer o trabalho dos alunos do terceiro semestre do curso de Produção Audiovisual aqui da FAP, que produziram 4 spots para ajudar organizações não governamentais da cidade de São Paulo. Na noite de hoje, a gente contou com a colaboração da coordenação do curso de Produção Audiovisual, que é o professor Edson Gardim. Ele está presente aqui conosco essa noite. Muito obrigada, professor Edson, por administrar esse evento e por concluir essa grande etapa junto com os alunos do terceiro semestre. A gente contou também na noite de hoje com a colaboração do FAP Business Hub, o B-Hub FAP, e a coordenadora desse projeto é a Alessandra Andrade. Muito obrigada, Alessandra, por fornecer esse espaço maravilhoso para que a gente pudesse realizar esse evento. E a Alessandra está ao vivo com a gente via Zoom e eu vou dar boa noite para ela agora. Boa noite, Alessandra. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Ana Júlia, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse evento aqui no B-Hub para todo mundo aí de casa. Alessandra, como funciona o FAP Business Hub, primeiramente, para alunos, para ex-alunos, e nesse projeto das 4 ONGs, dos 4 spots que os alunos produziram, como o B-Hub auxiliou nesse processo deles criarem uma agência que se chama Anônima? Bom, acho que o mais importante é a gente conseguir disseminar o espírito empreendedor, independente da área que você vai atuar. E o B-Hub, ele é isso, ele é um laboratório de empreendedorismo, onde todas as ideias malucas se realizam. A gente não está aqui para ensinar, quem ensina são os professores na sala de aula, a gente está aqui para pôr em prática, para dar esse frio na barriga, que é do evento de hoje. Tem uma frase que eu gosto muito, Ana, que é da Santa Teresa d'Ávila. E ela diz o seguinte: quando eu estou limpando o meu jardim, eu me sinto feliz porque eu estou cuidando de um pedacinho do universo. E é isso que esses alunos estão fazendo hoje. Eles juntaram um propósito, uma mensagem, um impacto social, transformaram isso num evento, impactaram as ONGs, criaram e realizaram. E é para isso que serve o B-Hub, tanto para alunos da graduação, da pós-graduação, do colégio e para os ex-alunos, porque às vezes a gente está aqui na faculdade ainda, não pensando muito no que vem pela frente, e em algum momento você resolve mudar a sua carreira, dar uma guinada, resolve empreender. Acho que esse momento está fazendo com que as pessoas se reposicionem muito e a gente está aqui para isso, para ajudar na realização. Muito obrigada, Alessandra. E essa realização que deu início a esse projeto aqui, que é o Dando as Caras. O projeto dos alunos consiste em 4 peças publicitárias que vão ser divulgadas, 2 hoje e 2 amanhã. São 4 spots comerciais que vão ser vinculados na Sky, que é uma TV por assinatura, no ano de 2021. O ano que vem, tá logo ali. Na noite de hoje, a gente vai conhecer os spots da ProSaber SP e os spots dos Mensageiros da Esperança. Para amanhã, a gente vai conhecer a Atados e o Pipa. A Atados é um hub, na verdade, que é uma ONG que você consegue se cadastrar para fazer um trabalho voluntário e escolher qual organização governamental você quer se voluntariar. E aí, os alunos uniram todo esse processo, criaram a agência Atados, criaram a agência Anônima e aí produziram esses 4 spots. Para a gente começar com o nosso evento, eu gostaria também de dizer que a gente contou com o trabalho de uma equipe, de um time de professores do curso de Produção Audiovisual e também do curso de Comunicação e Marketing da FAP. Os professores Carlos Gomes, Valdir Cimino, Eliana Lobo, se eu esquecer de alguém, Rafael Rigini, André Costa, obrigada. E a gente vai ver agora um VT, um vídeo dos professores falando um pouco sobre esse projeto, sobre o curso de produção audiovisual e sobre como funciona a criação de uma agência, a criação de spots comerciais e esse relacionamento da FAP com o mercado de trabalho. Meu nome é Valdir Cimino, sou empreendedor social. A minha formação é dentro da área de comunicação. A minha paixão também é dentro da área de tecnologia do ensino e atuo
com as ciências da saúde, graças ao trabalho social que eu desenvolvo há muitos anos. Acabei juntando o útil ao agradável, pegar todos esses questionamentos sobre sustentabilidade, o terceiro setor, e poder levar para dentro da sala de aula. Há mais de 20 anos atuo na FAAP e sempre tive a oportunidade de promover junto aos meus alunos as disciplinas, né, a sustentabilidade. E o que é isso? É fazer com que esse aluno também se transforme em um empreendedor social, que ele de fato tenha consciência sobre a palavra, sobre os trabalhos que ele virá desenvolver ou que ele acabará produzindo de uma forma, mas favorecendo sempre a sociedade, olhando com um olhar mais crítico, um olhar onde a palavra e o ato que ele propõe transformem a sociedade. Eu sou o professor Edson Gardim, sou professor de Rádio TV, sou professor do curso de produção audiovisual e coordenador do curso, coordenador de multimeios e da TV e da Rádio FAAP. O curso de produção audiovisual chega exatamente para absorver uma fatia de mercado de um segmento dos jovens que pretendem se formar de uma maneira mais rápida, atuando no mundo do audiovisual e tendo como um mote, o curso tem como seu mote as disciplinas mais práticas. O curso tem como o seu ponto principal a praticidade, mexer, fazer, produzir, gravar, iluminar, tudo isso que contempla um curso de produção audiovisual. Meu nome é Carlos Alberto Gomes de Souza, todo mundo me conhece como Carlos Gomes. Eu sou o professor Carlos Gomes, leciono na FAAP desde 2005. Atualmente estou dando aula na Rádio e TV, eu dou aula de realização externa para o 6º semestre, dou aula de técnicas de redação para o jornalismo, Faculdade de Jornalismo, e dou aula de produção e direção de comerciais de TV para os alunos do TPA, produção audiovisual, e também dou aula de direção de vídeo para a mesma turma, 3º semestre. O curso de produção audiovisual, em 2 anos, forma um aluno, tá? E a cada semestre eles produzem peças audiovisuais. Isso quer dizer, primeiro semestre um documentário, segundo semestre uma websérie, o 3º semestre cai para o mundo publicitário e toda a gama que o mundo publicitário percorre, e o 4º semestre eles produzem um curta, um filme, cinema. Eu gosto muito da ideia, achei muito bacana a ideia da criação desses spots comerciais para Atados e para as demais ONGs, porque Atados é um hub, né, de ONGs, e eu achei muito legal quando o Valdir propôs essa realização dos spots, que na verdade é um exercício profissional, e vocês criaram a agência anônima. A agência anônima é realmente uma ideia muito legal, muito bacana, que trafega em multiplataforma, e eu acho que essa é uma grande oportunidade de vocês trabalharem profissionalmente nessa área daqui em diante. Não sei se todos vão gostar, vão todos querer participar, mas a ideia da criação da agência anônima, trabalhando com a Atados, nesse projeto da Atados, com a FAAP, eu acho que é um golaço. A FAAP sempre nos deu a liberdade de olhar para o nosso plano de desenvolvimento institucional e provocar essas reflexões sobre uma sociedade melhor. Isso simplesmente une com aquilo que eu já trago como missão da minha vida, né? Eu sou empreendedor social, eu milito a favor do desenvolvimento do voluntariado no Brasil há muitos anos, e trabalho voluntário é trabalho. A gente percebeu que nessa comunhão, alunos, organizações não governamentais, a própria fundação, está trazendo um papel de grande importância. Isso me faz feliz, ver que eles estão produzindo alguma coisa que vai ser útil para a sociedade. Nós também
toda a campanha, todo esse produto que está sendo desenvolvido, essa comunicação, além de ser divulgado na Anônima, nos canais da FAAP, nós ganhamos um grande parceiro, que é a Sky. Então, essas organizações também vão ganhar uma exposição para o público. Isso é a grande realização. É assim que a gente consegue fazer com que esse país se movimente. É isso mesmo, Valdir, e é esse movimento que o nosso mundo precisa, que é um movimento de fraternidade, que é um movimento das pessoas se comunicando e fazendo o bem sempre. E é por isso que os alunos do curso de produção audiovisual criaram a agência Anônima. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. Roda aí. Eu sou um dos diretores criativos da agência Anônima. O primeiro esboço da Anônima surgiu nas aulas de empreendedorismo da professora Karina Bosso, no segundo semestre do curso de produção audiovisual. No semestre seguinte, nas aulas do professor Valdir Cimino, a gente pôde estruturar melhor a agência, entendendo com mais profundidade quais elementos seriam necessários para o seu funcionamento. E para essa primeira empreitada da agência Anônima, nós conhecemos a Atados, uma espécie de hub que articula a comunicação entre ONGs e seus voluntários, seja pessoa física ou pessoa jurídica. A Atados apresentou 3 ONGs, a Mensageiros da Esperança, o PIPA e o ProSaber. Então, a gente decidiu criar spots, campanhas para todas elas, incluindo a Atados. O começo desse processo se deu com uma pesquisa profunda sobre cada uma das ONGs, uma conversa com seus representantes, e isso ajudou com que a gente entendesse e conhecesse a essência de cada uma delas. Todo o processo de filmagem se deu de forma bastante intensa, até porque a nossa equipe é reduzida, então a gente teve que se manter atento a todos os processos, tanto de pré-produção, de produção e de pós-produção. Cada campanha tem 26 segundos, tempo que a gente teve que seguir à risca para cumprir com todos os objetivos e diretrizes traçados. Nós da Anônima esperamos muito que essas campanhas atinjam o maior número de pessoas, fazendo com que essas ONGs incríveis sejam reconhecidas e valorizadas pelo trabalho que fazem. Anônima. Seja conhecido pelo desconhecido. E é por isso que a gente está aqui hoje com ele, que é diretor criativo da agência Anônima, Fernando Lufer. Muito boa noite, obrigada pela sua presença. E me conta um pouco como funcionou esse processo de criação da agência Anônima, dos spots, como vocês conseguiram criar tudo isso em um semestre, né? Foi tudo muito rápido. Sim, boa noite, Ana, boa noite a todos que estão assistindo. Bom, foi bastante intenso, muito intenso, porque foram 26 segundos, cada spot, onde a gente tinha que mostrar a essência de cada ONG. Então, através do professor Cimino, que conseguiu nos conectar com a Atados, e a Atados, que pôde nos conectar com as outras ONGs, a gente conseguiu fazer uma pesquisa profunda, onde cada ONG se dispôs a falar muito sobre, enfim, a gente entrava em contato toda hora com eles, eles falavam com a gente, marcavam Zoom, e através de uma pesquisa profunda a gente conseguiu, enfim, passar para os spots a mensagem de cada uma delas. E hoje a gente vai apresentar 2 comerciais, que é o da ProSaber SP e da Mensageiros da Esperança. Amanhã, o do PIPA e da Atados. Vamos conhecer um pouquinho sobre o projeto ProSaber SP? Então roda aí. Olha, eu sou do interior de São Paulo, de Itapetininga. Eu estudei em São Carlos, fiz Ciências Sociais e estou em São Paulo desde 2011. O ProSaber, ele foi fundado em 2003 pela Maria Cecília Lins. Começou a trabalhar no Einstein, que tem um projeto social ali em Paraisópolis. E na época, a educação infantil ela não era uma política pública ainda, em 2003. Então, as crianças, antes de entrarem para o primeiro ano, no ensino fundamental da escola, elas ou ficavam em casa ou ficavam brincando na rua, assistindo a televisão, e ela viu que tinha essa demanda em Paraisópolis. Trabalhar no terceiro setor no Brasil ele é bastante desafiador. A gente tem uma questão em relação a financiamento, captação de recursos. Existem muitos projetos
assim, incríveis e tem uma concentração, né, de recursos aqui ainda em projetos do Sudeste, mas eu acho que cada dia mais a questão de trabalhar com impacto social está ganhando destaque, e ainda mais pelas empresas que estão vendo a importância de fazerem investimento social privado, e a gente teve o exemplo agora durante a pandemia que muitas empresas se voltaram para apoiar o setor social, e muitas pesquisas já estão apontando que os consumidores estão reconhecendo isso, reconhecendo as empresas que fazem apoiam o setor social. Para saber, hoje a gente atua, né, a gente fala com esse fomento do ecossistema de educação em Paraisópolis. Então a gente tem 3 áreas principais, né, 3 programas principais, que é o programa de jovens, o programa Pro Ler e Brincar e a Biblioteca Pro Saber. No programa Pro Ler e Brincar, a gente trabalha com crianças de 4 a 8 anos, numa metodologia própria, que se chama Pro Ler e Brincar também. É um programa que as crianças frequentam diariamente para saber, no contraturno escolar, então elas vão para a escola e depois vão para o saber ou vice-versa, e lá elas têm todo um incentivo e um trabalho relacionado à leitura e à brincadeira. O programa de jovens é um programa que ele é voltado para estudantes do ensino médio, ali de Paraisópolis mesmo, e é um programa que a gente forma esses alunos para serem multiplicadores da nossa metodologia, Pro Ler e Brincar. O projeto que a gente fez com a FAAP, por meio da agência anônima, né, feito pelos alunos nesse projeto educacional, foi apresentado para o Pro Saber pelo Atados. Acho que tem muita coisa boa sendo feita em São Paulo, lógico, e no Brasil em relação a projetos sociais, e que acabam não tendo essa visibilidade, né? E às vezes as pessoas não sabem que existe uma biblioteca de mais de 100 metros quadrados aberta na comunidade de Paraisópolis, sabe? E as pessoas não sabem que tem Mensageiros, o Pipa, quanta coisa boa está sendo feita, e como que as pessoas podem se engajar também. Às vezes as pessoas não se engajam porque elas não sabem que existe na própria cidade, no próprio bairro, projetos e pessoas que estão trabalhando ali diariamente para fazer alguma diferença, e que elas podem fazer parte disso. Então, com esse projeto, a gente espera que mais pessoas possam conhecer, e que uma pessoa que seja impactada e que veja e que queira saber mais já faz toda a diferença para a gente. Conhecer mais o Pro Saber, a gente tem um site que está bem bacana, prosabersp.org.br. A gente está nas redes sociais também, ProSaberSP, no Instagram, @ProSaberSP. Que lindo, gente! É muito bom saber que o trabalho da Pro Saber SP tem feito a diferença na comunidade de Paraisópolis, levando muito amor pela leitura, pela educação e trabalhando ainda com crianças. Fernando, conta para mim como é que funcionou esse processo de criar um spot para a Pro Saber SP, e que projeto mais bonito. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado, Ana. Bom, como você mesmo disse no início, várias cabeças, né, fazem com que as coisas funcionem, né? Então, no caso desse spot, não só desse, como de todos, a gente pode contar com uma equipe imensa, né, liderada pela Mirtes, aqui presente, pelo Lucas, Rafa, Júlia, Ana, enfim, vários outros colaboradores que puderam nos ajudar durante esse processo, além dos professores, né? A gente pode também contar com a Natália Gonçalves, da Pro Saber, que foi super solícita, forneceu todas as informações que a gente precisava, e a gente tentou trabalhar a ideia do lúdico, né? Essa ideia que, porque assim, é uma ONG que trabalha com o lúdico, que trabalha com a educação infantil, com a alfabetização de crianças. Então, essa ideia do lúdico, essa ideia da animação, foi muito importante para a gente nesse spot. Então vamos conferir o resultado desse projeto. Roda aí o spot do Pro Saber SP. Um dia, uma criança abre um livro. No outro, ela busca o conhecer. Um dia, ela começa a ler. E no outro, brinca para aprender. Antes ela não tinha como saber. Agora ela tem.
Eu sou a Tainá do Pipa, hoje eu visto a camisa e dou voz ao Pro Saber, e juntos somos atados. Sim, juntos somos atados. Adorei, gente. Parabéns pela conclusão desse processo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Mensageiros da Esperança, que é o segundo spot que vocês produziram, não é isso? Exatamente. Roda VT. Verônica Machado, uma mulher de 50 anos, apaixonada pela vida e principalmente pelas pessoas. A Mensageiros é um lugar onde a gente trabalha potencialidades humanas, né, no desenvolvimento, para que as pessoas possam descobrir a si mesma, que elas possam entender a potência que tem dentro delas, as habilidades e competências que, se elas não têm, podem desenvolver. E nós somos facilitadores de gente, eu diria, né, para impactar vidas, mas a partir do talento de cada um. A gente trabalha com empreendedorismo social, criando alternativas, tanto para capacitar as pessoas com capacitação profissional para os jovens, empreendedorismo, gastronomia, artesanato sustentável para as outras pessoas. E a gente também entendeu que a parte de socioemocional era fundamental, que é o que falta hoje para nós, como ser humano, é trabalhar o dentro, né, de dentro para fora. E a gente também criou um polo de educação de saúde e bem-estar emocional. Então hoje a gente trabalha com vertentes, educação e cidadania, onde a gente faz ações afirmativas de igualdade de raça e gênero, trabalhamos com gastronomia, então a gente tem uma cozinha-escola que se tornou um buffet escola, que é um dos nossos canais de sustentabilidade, a gente trabalha com sustentabilidade e economia circular, né, que a gente tem um brechó e tem um trabalho com artesãos, então hoje a gente trabalha bastante focado na qualificação empreendedora desses artesãos e também dando acesso ao mercado, buscando um caminho de acesso ao mercado. E tem a saúde e bem-estar, onde eu trabalho com psicologia e terapias integrativas, que vai desde constelação familiar até barra de axis, reiki, massagem. Eu tenho parceria com a Atados desde 2014. E aí tudo que o Atados me convida, tudo. Até hoje eu nunca recusei nada. Por quê? Porque é isso, coisa boa, de qualidade, com profissionalismo, gente jovem, com a cabeça aberta. Então, chega para nós, imagina, olha onde nós estamos, olha o tipo de trabalho que nós estamos fazendo. É uma ponte gigante. Eu sempre falo para as outras instituições, porque hoje nós estamos com a pandemia, nós criamos uma rede do bem com outras pequenas instituições. E eu falo para as pequenas instituições, precisa buscar inovação. Atados, para mim, é inovação. Hoje nós temos a página da Facebook, que é o que está sempre muito ativa, o Instagram, né? O nosso Instagram é Mensageiros da Esperança ONG e no Facebook é Mensageiros da Esperança. Lá está tudo atualizado, mas nós vamos estar com o site a partir de março. Então, em março nós queremos, lá no mês da mulher, né? Queremos lançar o nosso site para que as pessoas vejam tudo, tanto com mais transparência, como que nós recebemos as doações, o nosso relatório de atividades, a nossa agenda, porque nós fazemos várias coisas, porque a gente também dá workshop, palestras, tem serviços e produtos à venda, então o nosso site em março, se Deus quiser, vai estar lindo. 2020 foi um ano muito desafiador, um ano de muita pobreza, muita miséria, onde a gente volta a ter um índice de dificuldade no Brasil muito grande. Eu não me lembro da gente trabalhar tanto, precisando dar tanta comida para as pessoas. Então foi um ano de retrocesso na política, retrocesso social, mas não de retrocesso humano. As pessoas começaram a ganhar corpo, as empresas se uniram, aconteceram coisas também maravilhosas. E aí o que eu desejo para 2021 é que nós tenhamos esperança, discernimento e harmonia para trabalhar de dentro para fora, que a gente não perca a mão, que a gente possa continuar olhando para o próximo e cuidando dele como se estivesse cuidando de um filho. E dizer que Mensageiros da Esperança é a própria esperança encarnada e personalizada em apoio e afeto ao próximo, que a gente possa ter um 2021 rico e próspero, se Deus quiser. E
isso que a gente precisa, de esperança, de solidariedade. E é com muito amor que eu compartilho com vocês o spot que foi produzido pelos alunos para a ONG Mensageiros da Esperança, que merece ser aplaudida de pé. Roda aí. Primeiro dia que o sabor do alho com cebola senti, e na cozinha emotiva me reconheci. Aprendi então que tenho paixão por alimentar até bem. Tive fanfarrão que me ensinou a transformar em sopa de agrião o olho do furacão. Eu sou a Natália do ProSaber. Hoje eu visto a camisa e dou voz a Mensageiros da Esperança. Juntos somos atados. Que lindo, Fernando. Muito obrigada. Como é que funcionou o processo desse comercial para Mensageiros da Esperança, que é uma outra proposta? Sim, uma outra proposta completamente diferente. Bom, a gente pensou na ideia de celebração, né, que é aquele espaço onde todos eles trabalham, né, não fosse só um espaço, um ambiente de trabalho, sim, um espaço que propiciasse a celebração, a concretização de sonhos. Então, essa ideia foi trabalhada, até porque a Mensageiros da Esperança tem como base, como raiz, o empoderamento de mulheres, né? Mulheres periféricas, mulheres que não tiveram acesso, infelizmente, à cultura e à educação. Então, elas, de certa forma, o Mensageiros acaba injetando ânimo, né, na vida dessas pessoas. Aliás, Ana, se você me permite, eu quero fazer um agradecimento a várias pessoas, além, né, dos anônimos, né, da agência anônima, que puderam ajudar a gente nesse processo, tanto da ProSaber quanto da Mensageiros. Bom, vou agradecer ao Rodrigo Moreno Palma, da edição aqui do Multimeios, da FAAP. A locução, né, só por uma curiosidade, foi eu que fiz da ProSaber. O poema foi o Pedro Luquiacenco. A animação, o Márcio Ricardo Pereira, do Multimeios aqui da FAAP também. O colorista, Fábio Pousa. A trilha do Roberto Buzzi, aqui do cinema da FAAP. E a representante, Tainá. Da Mensageiros da Esperança, rapidamente, também o Rodrigo, que editou. A trilha sonora, Caroline Artemis, que enfim, gentilmente cedeu a voz dela, a belíssima voz dela para essa campanha. A Flávia Pimentel fez o poema. E a Natália Gonçalves, representante do ProSaber, que ajudou também a concluir essa campanha da Mensageiros. E é por isso, porque vocês construíram uma rede de relacionamento, uma rede de empatia, que pode sim tornar o ano de 2021 um pouco mais bonito, possível, fluido e esperançoso, né, de maneira geral. Exatamente, isso que a gente está contando, né? Que essas ONGs, esses spots possam, de certa forma, influenciar, inspirar as pessoas. Fernando, muito obrigada. A gente se vê amanhã para a gente conversar um pouco sobre o projeto PIPA e sobre a Atados, combinado? Sim, combinado. Muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você aqui essa noite. Muito obrigado. Até amanhã. E agora nós teremos uma palestra com o professor Valdir Cimino, que é também um dos coordenadores desse grande projeto. E o projeto do Valdir Cimino... Boa noite, Valdir, tudo bem? Boa noite, Júlia, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo jóia. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também dos seus projetos com organizações não governamentais que começaram desde 1997. Não, Júlia, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão aí, a todos que estão aqui. E, mais uma vez, quando a gente fala de terceiro setor, a gente tem que lembrar que todo esse movimento nasce nos Estados Unidos. Para ter uma divisão, de fato, de trabalho, serviço, de atendimento à sociedade, de participação comunitária. E eu fico imaginando tudo isso que o Fernando falou agora, todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho estão produzindo o terceiro setor. Então, nos Estados Unidos, nasce esse movimento para entender o que é o primeiro setor. O governo. Quer dizer, qual o papel do governo? Se a gente olhar para o mundo hoje, a gente está vivendo polêmicas muito mais políticas do que resolução de problemas. O governo, em algum momento da história, defendia a sociedade. Hoje, a gente percebe que nem tanto, né? São pontos que cada cidadão tem que refletir. E eu sempre coloco, tem muita gente que diz, eu não gosto de política, não estou afim de política, mas a gente produz política da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, esse sentimento de pertencimento de uma sociedade vem com essa visão da gente, de fato, olhar ao entorno do nosso umbigo e ver onde eu posso produzir alguma coisa em prol do outro. Nós não somos um sem ser o outro. Isso é muito importante.
Quando a gente olha o movimento do segundo setor, que são as empresas, as organizações que detêm lucro, houve um tempo que, muitas vezes, as empresas falam: meu papel é colocar o produto na prateleira. E depois da prateleira, o que a gente faz? Hoje a gente vivencia um absurdo do consumismo, um absurdo consumismo exacerbado, né? Sem controle. Então, nós estamos sujando os mares, nós estamos sujando as ruas, nós estamos sujando o mundo. As empresas têm a sua responsabilidade social nesse processo. Até para valer a palavra sustentabilidade. Quer dizer, eu preciso sustentar as futuras gerações que estão chegando. E o terceiro setor, ele nasce, de fato, como um movimento, onde o governo não atende, onde as empresas, muitas vezes, não estão prestando atenção nesse movimento, nasce pessoas com causas, abraçando causas. E acho que isso é o valor, porque todo esse movimento, ele envolve pessoas, cidadãos. É muito importante entender que a gente precisa retomar os valores humanos. E o exercício de cidadania do voluntário faz esse papel. É muito interessante perceber que, no Brasil, o movimento do voluntariado nasce em 1543, com as Santas Casas de Misericórdia, a primeira em Santos, né? A Bahia reivindica o seu lado. É muito importante, né? Porque a rainha Leonora vem, planta a pedra fundamental de todo esse processo, mas o desenvolvimento acontece em São Paulo. Isso é muito interessante porque nos traz uma visão muito ampla do quanto o trabalho voluntário já nasceu com o nosso país. Se a gente avançar na história do nosso país, a gente vai ver que nós temos o voluntário assistencialista, né? Então, em algum momento da história, a gente precisa alimentar as pessoas, porque sem o alimento, sem o assistencialismo, seria impossível fazer com que essa roda girasse. A gente vai acompanhando toda a trajetória, e nos idos dos anos 60, quando aparecem as organizações não governamentais, os sindicatos, mostrando, de fato, qual a importância dessa pessoa que se veste como um cidadão e sai à luta. Nos anos 80, a gente já tem um movimento muito interessante que nos coloca à prova do quanto o terceiro setor tem valor no nosso país e no mundo. Os anos 80, os anos 90, já começa a mostrar a que o terceiro setor veio. Em 96, a gente percebe que já as empresas começam a ganhar forma, começam a entender que se elas não cuidarem do seu consumidor, se ela não cuidar da sustentabilidade, ela também desaparece nesse processo. Então, a gente vê que todo esse movimento ele vai ganhando força a partir dos anos 90. E nos anos 90 surge uma grande explosão da gente perceber que sem o terceiro setor o planeta não existe. Eu até digo, né? Quer saber o valor do terceiro setor? Para refletir. Vamos fazer um dia de greve de voluntário? Não vai acontecer, porque voluntário é voluntário. Voluntário traz nos seus valores intrínsecos, humanos, a possibilidade de transformação social. Eu sempre digo, no meu exercício de muitos anos, eu iniciei em 97, fundando uma organização não governamental, para trabalhar a responsabilidade do voluntário, menos assistencialista e mais profissional. Até porque as horas que foram doadas, ou que são doadas, principalmente nesse projeto que a gente envolveu tantas pessoas, são horas qualificadas, são horas que têm valor. No marco legal do terceiro setor, em 2012, no Brasil, a gente percebeu mudanças extraordinárias nesse sentido, e principalmente com uma resolução 1409 de 2012, no balanço social e fiscal das empresas que trabalham com voluntariado corporativo e das organizações não governamentais, a gente tem que pontuar qual é esse valor. Isso representa uma quantidade economicamente que favorece todo o desenvolvimento do mundo. Também, em 90, idos de 92, o Brasil recebe representantes de mais de 140 países do mundo
para a gente lançar a Eco 92. A Eco 92 tinha um propósito de chegarmos a 2015 com pelo menos 8 metas resolvidas, 8 metas de sustentabilidade para o planeta. Nós não fizemos a nossa parte, as empresas não fizeram a parte delas. O governo não fez, e nós estamos correndo atrás de muito prejuízo dentro desse processo. E esse prejuízo, economicamente, é muito grande. Ou seja, agora nós temos uma agenda para chegar em 2030, mas não mais com 8 metas, com 17 metas. Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. É muito importante que cada um de nós participe, entenda dessas regras, porque isso só vai funcionar através da consciência. Eu sempre digo que o ato voluntário, o desenvolvimento do terceiro setor, ele tem 3 Cs de responsabilidade. O C da consciência, qual é a causa que você pode abraçar? Qual é a causa que você pode descobrir e ajudar a desenvolver, a transformar pessoas, né? E o meio ambiente, mais do que nunca. Depois a gente tem o C do compromisso. Quando alguém se predispõe a ser voluntário de uma causa ou de uma ação, ele está beneficiando, ele está acolhendo pessoas. Ele está a serviço, muitas vezes, de uma igreja, ele está a serviço de um hospital, de uma escola, ou seja, tem pessoas esperando por esse ato. Então, o compromisso é implícito, né? E o terceiro é a constância. No nosso país, o voluntário ainda, infelizmente, tem um ranço que nos diz assim, eu faço quando quero, eu faço quando posso, eu sou voluntário. A gente precisa mudar esse pensamento. Porque é na constância que a gente vai ver a mudança social, a gente vai ver a mudança no outro, a gente vai ver a mudança na sociedade, a gente vai produzir indicadores que favoreçam um mundo melhor. Eu quero deixar aqui uma reflexão para todos vocês. O nosso trabalho, que foi desenvolvido por esses alunos, que eu tenho um orgulho extraordinário, foi visitar, conhecer, ir de perto, ver as necessidades das organizações das quais nós abraçamos. Eu quero agradecer a Atados, a Pipa, Mensageiros da Esperança, ProSaber, SP, que trazem para nós essa experiência rica, né? São pessoas de comunidades que estão desenvolvendo a vida. Participe, seja voluntário, escolha uma causa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Valdir, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. E eu gostaria de agradecer, em nome de toda a nossa equipe, a participação de cada um que se dispôs para fazer parte desse grande projeto, criando esse grande hub de conexões, de comunicação, de fraternidade, de solidariedade, que é um projeto que vai ter continuidade em 2021. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, que é um projeto que ele é frequente, que ele tem, enfim, inúmeros desdobramentos. Eu gostaria de agradecer também a participação de todos vocês que nos acompanharam aí na nossa transmissão do YouTube, comentários maravilhosos. Gostaria de pedir uma salva de palmas, você que está aí na sua casa, para a nossa equipe técnica que possibilitou que esse evento fosse realizado dessa maneira remota, todo mundo com segurança, chegando até você, transmitindo essa mensagem de solidariedade. E amanhã nós teremos a continuidade do nosso evento, com a palestra da Eliane Trindade e também com a apresentação dos spots da Atados e do Pipa. Uma boa noite para vocês e eu te vejo amanhã, 7 horas da noite. Um abraço.